De volta com o programa da tarde, recebendo essa mulher linda. Maravilhosa. Nossa, Renata Rian, quanto tempo que eu já queria te trazer aqui no nosso programa. Hoje a gente só está recebendo mulheres incríveis, né? E é um orgulho, viu, Carla? Muito bom ter isso do programa da Tati, porque são histórias que você de casa precisa conhecer. Gente, olha, falando um pouquinho sobre a Renata, vou aproveitar, inclusive, convidar você aí para seguir ela nas redes sociais. Sim. Ela é, assim, uma mulher que, de fato, a gente seguindo, a gente só vai ter um conteúdo realmente de relevância, um conteúdo de muito amor. A Renata Rian, gente, ela é mãe de 7 filhos. Só 7. Só 7, tá? Católica. E após ficar viúva, ela teve aí de enfrentar desafios bem profundos, né? Guiando a própria família, mas muito, muito, muito temente a Deus, a Nossa Senhora, com fé, com coragem, equilíbrio emocional. Então, para começar essa nossa entrevista, Renata, eu queria, assim, que você contasse, assim, brevemente um pouquinho de como é que foi a sua história, né? 7 filhos, perdeu o marido. Só o que Deus deixou, só o que Deus nos permitiu, né? Eu conheci, namorei, noivei e casei em 3 meses e 15 dias. Então, assim, foi muito rápido. Foi muito rápido e, assim, desde que nós nos conhecemos, nós já falávamos em muitos filhos, né? A gente disse que teríamos 5 filhos. Seriam os 3 primeiros homens e depois 2 meninas. E Deus foi mandando exatamente assim. Primeiro Joaquim, segundo... E ele já tinha o nome. Era o primeiro Joaquim, o segundo Vicente e o terceiro Matias. E Deus foi tão bom, tão maravilhoso, que nos deu meninas em dobro. Aí veio a Dália, Liana, Tereza e Maria. Tereza, que lindo! Ai, que 7 linda! bênçãos. 7 bênçãos. 7 bênçãos. É uma alegria, gente. E aí, já tem quanto tempo, Renata? Vai fazer 3 anos. Partiu? Em março faz 3 anos, no dia do meu aniversário. E como foi para você essa perda, assim? Como é que tem sido para você criar essas 7 crianças, essa família? Sim. Inclusive o seu filho mais velho, coisa mais linda do mundo, ele ajudando a mamãe a fazer bolo. Meu Deus. Ajuda. Todos ajudam, né, na medida das suas capacidades. O segundo me ajuda também no iFood e o primeiro me ajuda também. A fazer o bolo. Gente, é a coisa mais linda. Por isso que eu digo para vocês, sigam essa menina, @Renata Rian, para vocês verem uma história realmente que nos motiva. Porque não foi fácil, não é fácil. Não é, mas Deus, ele só permite aquilo que a gente consegue carregar, né? É verdade. A gente tudo tem que dar graças a Deus, porque Deus é pai. E um pai, ele não quer uma coisa ruim para o seu filho. Né? Por mais que a gente ache, Senhor, mas não era isso que eu queria. Não era isso que eu queria. Sim, minha filha, eu sei que não era isso que você queria, mas esse é o melhor para você. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E assim, eu sou muito emocionada, na verdade, em receber a Renata aqui, porque, Renata, nós vivemos atualmente em um mundo que nos julga muito por simplesmente sermos femininas, tementes a Deus. É como se isso realmente fosse algo muito ruim. Mas você, quando traz o seu exemplo dos 7 filhos, eu nem imagino que você deva ter ouvido por não tomar métodos contraceptivos, né? Eu ouço muitas coisas, porque também eu acredito que Deus é quem manda a vida, e isso é uma realidade muito grande na minha vida. E a sua história, ela é um exemplo para muitas mulheres católicas que muitas vezes não têm coragem de dar esse passo de fé e esse passo de confiança em Deus. O meu filho, Lucas Filho, ele é um milagre de São Miguel Arcanjo, de uma quaresma de São Miguel Arcanjo. E eu estou muito feliz de te receber e também quero te perguntar, dentro desse mundo atual, dessa atualidade, dessa loucura que a gente vive, Renata, qual um dos maiores desafios que você enfrenta na educação dos seus filhos, que são educados com base na doutrina católica? Olha, eu acho que a maior dificuldade, que digamos assim, é a gente procurar ser o exemplo. Sim. E não simplesmente ensinar aquilo ou falar, né, na teoria que é assim, que tem que ser assim. É de fato viver as virtudes a ponto deles olharem, mas a minha mãe age assim. Então é assim que eu preciso seguir, né? Então realmente é ser. Acho que a maior dificuldade é essa. E o exemplo, ele arrasta, né? O exemplo, ele arrasta. Então, à medida que a gente vai vivendo, vai sendo de verdade, de fato, eles vão copiando. Né? Na verdade, as crianças, elas vão copiando uns aos outros. Então, se ela vê bons exemplos, ela vai copiar os bons exemplos. Até o modo como você fala, elas vão copiar o modo como você fala. Com certeza. Acho que a maior dificuldade é essa. É primeiro nós sermos, não só ensinarmos,
mas sermos de fato aquilo que Deus espera de nós. A gente precisa dar o exemplo. Eu acredito assim, Renata, muitas mães, inclusive, que estão aqui nos assistindo, talvez passem por situações semelhantes, né? Ou que perderam o seu companheiro, enfim. O que você considera essencial para ajudar os seus filhos, né? E ajudar a sociedade, porque você, ao momento em que você compartilha também nas suas redes sociais a sua história de vida, você também nos ajuda diariamente a entender a ausência, né? A saudade, a dor, né? Mas sem perder a esperança. Carla, como eu falei, tudo que Deus faz é perfeito, né? A ausência do Alisson, tanto para mim quanto na educação das crianças, não tenho nem como dimensionar isso. Mas eu sou filha única, de mãe solteira, primeira neta, primeira sobrinha. Eu cresci sem pai também, né? E eu cheguei aqui. Entende? Então, se Deus permitiu que isso acontecesse, é porque, de fato, aquilo seria o melhor para mim. Eu me lembro que, na minha época de adolescência, eu questionava muito. Meu Deus, mas por que minha amiga tem pai e mãe juntos, né? E vivos e tal, e os meus pais são separados, né? Eu cresci sem um pai, eu cresci sem aquela presença masculina. Isso, na minha adolescência, me doeu. Mas, depois de adulta, eu consegui entender. Porque, para eu ser a mulher que eu sou hoje, eu precisei passar por essa forja. E foi essa forja sem o meu pai. Então, a minha história hoje e a história dos meus filhos precisou passar por essa forja. Com a ausência do meu marido, né? Sem o meu marido, que para mim, meu Deus, o amor da minha vida, né? O amor mais lindo, meu Deus, tudo assim, para você. Foi perfeito. Foram 12 anos incríveis, assim, um homem maravilhoso, honesto, fiel, sincero, responsável, um pai amoroso, dedicado. Tudo era para mim, tudo primeiro era eu, depois os meninos. E assim, continua sendo, muito. E continua sendo, porque quanto mais nós, seres humanos, tivermos essa convicção de que o que nós estamos vivendo aqui na Terra é apenas uma passagem, quanto mais a gente tiver essa convicção e essa certeza, buscar a Deus, a gente vai caminhar aqui de uma forma diferente. Leve. De uma forma leve. E até os piores sofrimentos você consegue carregar com amor, com alegria. Com certeza, Renata. E aí eu olho assim, porque eu fico imaginando, minha gente, a Renata, assim, para ela, é uma loucura, porque são 7 crianças, né? assim, uma escada. E aí leva para a escola, vai para isso, vai para aquilo. Naquele primeiro momento, Renata, assim, quando você ficou com essas 7 crianças sozinha, eita, e agora eu não tenho mais o meu companheiro aqui, como é que eu vou fazer para sustentar esse monte de menino? Como é que foi para você? Carla, assim, a princípio foi bem difícil, porque eu sempre digo que o maior medo que eu tinha na minha vida era de ficar viúva com 7 crianças. Era o maior medo que eu tinha na minha vida. E aconteceu. Então, muitas vezes não adianta você ter medo, né? Você realmente tem que encarar. Em um determinado momento da nossa vida, de 2016 para 2017, quando meu marido perdeu 2 dos 3 empregos, né? Ele ganhava muito bem para ganhar R$2.000. Aí, assim, foi um baque. Um baque para vocês. Deus me deu o dom dos bolos. Sim. Então, eu comecei a fazer os bolos, né, naquela época, e os bolos simplesmente sustentaram tudo. Água, luz, telefone, funcionário, tudo. E ele estava lá comigo. Sim. Fazendo bolo, fazendo recheio, olhando o menino para poder prensar bolo, olhando o menino para poder confeitar bolo. E assim, seguimos e não faltou nada, absolutamente nada. Então, Deus não fecha uma porta sem abrir uma janela. É verdade, isso é verdade. E aí você ficou com esse... Mas aí você continuou cuidando ali dos seus bolos. Na época do falecimento dele, eu tinha dado uma pausa nos bolos porque eu estava recém-parida da Maria, da minha caçula. Da caçulinha. 40 e poucos dias só de parida, né? Então, eu ia demorar aí uns 3 meses, mais ou menos, para poder voltar à produção dos bolos. Sem falar também que você não tinha nem força, né? Mas nessa hora, Carla, assim, a gente... Fortifica. Então, eu não me permiti afundar, porque se eu afundasse, quem é que ia me segurar, minha amiga? São 7 filhos, entendeu? Então, são 7 forças para eu continuar lutando. Então, foi meio que no automático. Tá, peraí, como é que eu vou fazer? Né? Como é que eu vou fazer? Vou fazer isso? Aí, logo eu lancei o curso... Eu já dava curso presencial e aí gravei online, a gente vendeu bem. Aí veio a pandemia. Que foi na época pós-pandemia, na verdade, né? Já em 2023, já tinha terminado a pandemia. O falecimento dele foi em 2023, em março de 2023.
E aí a gente foi seguindo. Deus foi abrindo outras portas, outros negócios. E aí voltei com os bolos com tudo já em janeiro agora desse ano. Gente, bora seguir aí. Pra Gente. quem quiser. Olha os bolos. Será que minha São produção lindos, tem são como maravilhosos. mostrar? Os bolos da Renata, meu Deus, que bolos lindos, gostosos. Minha gente, não é normal não, minha Tá filha. no Você Instagram. arrasa Ela tem muito, um dom viu? divino. Olha, é bom. os bolos lindos. E é tão lindo essas crianças ali, sabe? Unidas, fazendo, assim, ajudando a mãe. Aí chegou meu forno novo, tá ali, ó, que terceiro legal! Chegou o forno. E assim, foi uma alegria. Porque só quem é boleira sabe, Sabe, Renata, gente. O o investimento que é também, um né? forno como esse, né, meu amor? É verdade. Ai, que Já comprei as bênção. bancadas de alumínio, então Que a gente tá bênção. profissionalizando tudo. E é Você muito- pensa em colocar um negócio, Renata? Então, ou você no prefere momento, ficar mesmo o meu assim? foco é as crianças. Eu Aham. não quero, eu já tive outras oportunidades de sair de casa e montar um negócio fora. Sim. Mas aí a educação dos meus filhos ficaria terceirizada, a minha Sim. presença Sim. em casa ficaria terceirizada. Então eu rezei muito, Senhor, me abençoa com um lugar onde eu possa morar e trabalhar. Uhum. E aí, depois de algum tempo rezando, Deus me mandou uma casa, assim, exatamente onde eu queria. Com piscina, com um quarto para as meninas, um quarto grande, com 4 guarda-roupas, mulher, tá Ai, meu Deus. Só basta a gente pedir pra Deus, ele dá um jeito, E assim, eu amiga. tô aqui- qualidade de vida e um espaço próprio para produção, Perfeito. separado da casa, assim, uma Gente, é casinha impressionante. separada. Isso é Meu Deus. Deus, É, bom. é impressionante. Eu tô assim, mais assistindo do que perguntando, porque a sua história me inspira muito. Eu sou uma mulher de 25 anos, católica também, e muitas vezes, quando a gente entra dentro do mercado de trabalho, realmente a gente sente essa falta de estar ali conectada a todo momento com o nosso filho, a gente sente medo dessa terceirização da educação, mas a sua história é um exemplo não só para mim, mas para todas as mulheres que estão assistindo, Renata, de que a gente precisa primeiro se fortificar em Deus, antes de qualquer passo na nossa vida, e independentemente do que aconteça na nossa vida. Não só eu vivo isso no meu casamento, mas quando eu fui morar também, que quem me mostrou a casa que eu atualmente moro foi Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Ai. O local onde eu vivo, o meu filho que é consagrado a São Miguel Arcanjo. Então, assim, muitas vezes você aí de casa enfrenta desafios, realidades adversas e você não entende de onde tirar forças. Para, reza, se você for católico, reza seu terço, porque a Renata tá dando aqui pra gente um maior exemplo de fé. E é por isso que eu tô mais assistindo do que participando, porque realmente é muito emocionante ver essa fé de perto, uma fé de uma mulher que há muito tempo eu não via dessa forma. Parabéns, Eu te de disse que a verdade. história dela era De linda. verdade, eu tô arrepiada com Eu isso. disse, Marisa, hoje no nosso programa nós vamos ter a oportunidade de falar da Sim. história da Renata Rian, que eu particularmente a conheço, a sua história, acompanho, vejo a sua trajetória, sou encantada por tudo. É empresária, inclusive você Sim. também tem empreendido em outras áreas, né, Renata? É, Meu mas o Deus, meu gente, foco agora são os bolos mesmo. chocada. Ela empreende aqui, ela vai ali. Essa ideia de empreender, né? Ela é tudo, Sim. né? E o que eu acho mais importante, olha as crianças aí, minha Que gente, que lindas. lindas. Foi né? no Dia dos Pais, a gente foi visitar, né, o túmulo do papai, eles foram levar os presentes que fizeram na escola. Aham. Olha, Marisa. É um momento de muita saudade, mas eu procuro conduzi-los com muita leveza, Sim. né? Realmente mostrando que tudo que Deus faz é bom. É lindo demais, minha gente. É lindo demais. São assim, crianças maravilhosas, viu? Ah, imagina. São crianças lindas, Não é porque são os Marisa. meus filhos, não, mas são maravilhosos. São crianças lindas, minha gente. É uma história realmente de muito amor, sabe? É uma história para poder também dizer para você que está nos assistindo agora no programa da tarde. Não vou chorar. Ah, eu tô tentando aqui também não chorar. Chora não, senão eu vou chorar Porque- também. Ai, já pronto, aí junto as três chorando É aqui. porque, assim, nós somos mães, nós Sim. somos mulheres, a gente enfrenta tantas batalhas, sabe, no dia a dia, é tanta perseguição, é tanta coisa, sabe? A gente está vivendo, sabe, Renata, eu acho que após a pandemia, nós sentimos esse peso, sabe, assim, da responsabilidade do mostrar o caminho de Deus para as pessoas. Tem sido Porque cada vez mais Deus, difícil. a pandemia, ela veio para chamar a gente e dar uma rebuliçada, assim, dizer, calma, Jesus existe, vocês estão deixando passar e se com coisas perdendo com inúteis, coisas pequenas. materiais, com ter, com
coisas pequenas, Renata. E aí a gente vê uma história como a sua, a gente se emociona mesmo, porque de fato não é fácil, não tem sido fácil para nenhum de nós vivermos o que nós estamos vivendo. Pessoas passando por cima das outras, dentro do trabalho é uma perseguição, é um querendo ser melhor do que o outro, pessoas que mentem. Deus sempre no final acaba vindo por último. É impressionante como a gente tem uma facilidade, Renata, de colocar Deus em último lugar, sabe? Em muitos momentos da nossa vida. E é por isso que eu me emociono também, porque esse é um lembrete para mim, para você, de que Deus está conosco, independentemente da situação. A Renata é uma mulher que só da gente conversar aqui com ela, a gente sente essa presença realmente do Espírito Santo, né? A gente vê como ele age em você, porque você permite que ele haja em você. Então, é mais uma vez te agradecer por ter vindo, por vir nos emocionar com a sua história, que é linda, que é maravilhosa, que é de superação, que é exemplo não só para nós mulheres, mas para todo mundo que está assistindo. Por aqui a gente segue com muita emoção, hein, Carla? A gente segue com muita emoção, de fato. E assim, Renata, da próxima vez a gente vai fazer o seguinte, a gente vai lá na sua casa. Perfeito. Vamos fazer o bolo lá junto com juntinho, ela. verdade. Né? Vamos. Já que a gente não tem cozinha aqui no programa da tarde, a gente vai lá estrear esse forno com você. Né, Ian? O Ian que tem um quadro de culinária aqui no programa, a gente vai lá, vamos na casa da Renata, conhecer lá de perto essas crianças lindas. Já quero mandar um beijo para seus todas. filhos. 7 beijos. Essas 7 bênçãos na sua vida que com certeza estão assistindo o programa, estão na escola, Renata? Estão em casa. Estão em casa, né? Beijo para essas crianças lindas e para toda a sua família, seus familiares, seus amigos, seus clientes, as pessoas que realmente, de fato, te acompanham e gostam de você e conhecem o seu trabalho, tá, gente? Porque, de fato, não é porque eu tô aqui na frente dela, maravilhosos, viu? Mas os bolos dela. Já quero, viu? Quando você trouxer o bolo da Carla, ela vai ter que me dar um pedaço amanhã eu trago um pedacinho para você. Obrigada. Obrigada, viu? O que você diz aí para quem está nos assistindo? Confiança em Deus é a base de tudo, né? Fé, oração e realmente sentir lá no coração o que deve ser feito, que Ele sempre conduz, Ele sempre guia. É só acreditar e ter fé que dá certo. Maravilhoso. Amém. Mandar um beijo pro pessoal lá da Vital Farmácia. Estão assistindo. Mandar um beijo pra todo mundo assistindo e mandando mensagem pra Giovana, viu? Pra todo